Nas aulas anteriores sobre construção de gráficos de controle de variáveis da média e da amplitude, eu comentei sobre a regra geral de se trabalhar com amostras de tamanho pequeno. Não é? Isso é importante porque com isso a gente diminui o intervalo de tempo entre a fabricação do primeiro e do último resultado contido naquela amostra e, portanto, diminui a chance de dentro da mesma amostra a gente ter uma grande variação por conta de alguma instabilidade do processo. Não é? A gente quer perceber essa variação de amostra para amostra e por isso trabalhamos, regra geral, com uma amostra de tamanho pequeno. Mas o que é amostra de tamanho pequeno? 3, 4, 5, 7, 9? Será que essa variação no tamanho da amostra tem algum efeito no gráfico de controle, na sensibilidade do gráfico de controle, na análise de capabilidade que se pretende fazer? Tem sim. Então vamos ver como a gente consegue quantificar essa sensibilidade, esse poder do gráfico a partir dessa análise estatística dos gráficos de controle. No primeiro exercício da aula 3, construímos um gráfico de controle com amostras de tamanho 4. Depois da exclusão de algumas amostras, a gente definiu as linhas centrais, limites do gráfico, como ilustrado abaixo. Se resolvermos monitorar o mesmo processo, não com amostras de tamanho 4, mas com amostras de tamanho 8, e usando a médias e o padrão já calculada com aquelas amostras inicialmente coletadas de tamanho 4, nós podemos recalcular os limites do gráfico de controle usando as mesmas estatísticas de médias e o padrão, que são estimativas do processo, independente do tamanho da amostra. Mas então os limites do gráfico então passam a ser outros. Tanto os limites do gráfico da média quanto da amplitude mudam, né, de amostra de tamanho 4 para amostra de tamanho 9. Vocês percebam que os limites eles se tornam mais estreitos. Portanto, se estivermos monitorando o processo com uma amostra de tamanho 4, digamos que uma determinada amostra teve média de 364. Bom, no caso do gráfico para a amostra de tamanho 4, esse ponto seria um ponto plotado dentro dos limites. No entanto, se tivéssemos coletando amostras de tamanho 9 e uma determinada amostra dessa de tamanho 9 também tivesse um valor de 354, nesse caso, né, a hora que plotássemos no gráfico para amostras de tamanho igual a 9, seria um ponto além dos limites. Ou seja, o gráfico, quando aumentamos o tamanho da amostra, ele se torna mais sensível a flutuações da média, aumenta o poder do gráfico, ou seja, estreita os limites e, portanto, aumenta essa sensibilidade, aumenta a chance de perceber, de ter pontos além dos limites. Então, vamos entender melhor o impacto do tamanho da amostra no poder do gráfico, vamos calcular isso estatisticamente. Supondo que estamos monitorando o processo, de novo com amostras de tamanho 4, usando um gráfico de controle para tamanho 4, imagina que a cada amostra de tamanho 4, calculamos a média, plotamos no gráfico, esses pontos no gráfico mostram um processo estável, de repente temos um ponto além dos limites, o que sinaliza para a gente que algo causou instabilidade no processo. Bom, nós não sabemos de fato o que está acontecendo, mas a gente pode supor que o processo ele vinha estável, né? Então essa distribuição, essa ilustração da distribuição normal representando essa estabilidade do processo em torno da linha central, até um determinado momento que o processo começa a se alterar, mas continuamos tendo, né, médias amostrais de um processo já alterado, mas médias amostrais dentro dos limites, até que acontece de termos uma média amostral que ultrapassa o limite, não é? Nós não sabemos de fato
de quanto foi a alteração. A gente vê um ponto além dos limites no gráfico. Vamos apenas supor, né, para a gente avaliar a sensibilidade do gráfico, vamos supor, né, então por hipótese, que a alteração da média do processo ela tenha sido essa, né? Ou seja, o que causou um ponto além dos limites foi uma alteração do resultado médio do processo dessa ordem, de 349,2 para 352,1. Muito bem, agora ilustrando, não é, o gráfico ou essa situação do processo em relação aos limites de controle, dessa forma, ilustrando dessa forma e usando a variável z para calcular o valor dos limites de controle, considerando que o processo se alterou, o resultado médio do processo se alterou e, portanto, o zero da variável z também se alterou. Considerando tudo isso, nós podemos calcular, não é, o z do limite superior do gráfico de controle e o z do limite inferior, não é, baseado nessa nova situação, nessa nova média, não é, do resultado do processo. E com base nisso, então, supondo, né, com base nessa hipótese de uma alteração de 349 para 352, a chance de se perceber essa alteração, ela é estimada, né, usando a tabela de probabilidades da variável z. Então, seria a probabilidade de a gente ter resultados acima de z igual a 1,475 ou abaixo de z igual a menos 4,52. E usando a tabela z, a gente vai concluir que essa chance, essa probabilidade é da ordem de 6,9%, em torno de 7%. E isso é chamado poder do gráfico, é a chance de se perceber um ponto além dos limites. É a probabilidade de um ponto ser plotado além dos limites quando acontece uma alteração do resultado do processo dessa magnitude, né? Ou seja, de 349,89 para 352,1. E se tivéssemos monitorando o processo, não é, o mesmo processo, não com uma amostra de tamanho 4, mas com uma amostra de tamanho 9. Né? De novo, teríamos os pontos plotados no gráfico, dessa vez o gráfico para amostras de tamanho 9, portanto, limites mais estreitos. De qualquer maneira, da mesma maneira, nós perceberíamos, depois de algum tempo, um ponto além dos limites. De novo, não sabemos o quanto foi essa alteração, só temos um ponto além dos limites, mas, de novo, vamos fazer essa suposição de que a alteração foi dessa ordem e que, portanto, podemos estimar, não é, a chance de termos resultados além dos limites usando a variável z, não é, calculando a probabilidade de resultados acima dos valores de z correspondentes aos limites do gráfico, e chegamos dessa vez a um poder de quase 24%, ou seja, aumentamos o tamanho da amostra um pouco mais do que o dobro, e no entanto o poder do gráfico mais do que triplicou. No exemplo anterior, nós fizemos essa suposição de que o resultado médio do processo se alterou de 349,22 para 352,1. E se a gente expressar essa alteração em unidades de desvio padrão do processo, a gente chega a um valor de 0,76 unidades de desvio padrão, ou seja, essa diferença dividido pelo desvio padrão do processo. Portanto, da mesma maneira que a gente fez essa estimativa de alteração do resultado médio, a gente poderia fazer outras suposições de alteração do resultado médio do processo e, a partir dessas suposições, calcular essa expectativa de detecção,
não é, de um ponto além dos limites, ou seja, de poder do gráfico. Podemos construir então um gráfico, um gráfico do poder dos gráficos de controle, onde a gente tem no eixo X esse deslocamento estimado, suposto, do resultado médio, e o poder do gráfico, dependendo do tamanho da amostra. No nosso exemplo, a gente viu que para um deslocamento hipotético de 0,75 do desvio padrão, para uma amostra de tamanho 4, o poder era da ordem de 7%, como está ilustrado aí no gráfico, e quando a amostra de tamanho 9, o poder era de em torno de 24%. Se a gente fizer uma suposição diferente, né, de que a alteração no processo foi da ordem de 1 unidade de desvio padrão, a gente vai ter valores diferentes de poder, tanto para a amostra de tamanho 4, da ordem de 15%, ou a amostra de tamanho 9, né, da ordem de 50%. Nesse slide temos os valores do poder, não é, em função do deslocamento e para diferentes tamanhos da amostra, não é, apresentados no gráfico. Em princípio, a gente não sabe quanto ou como o resultado médio do processo ele pode variar, mas é através da observação que a gente começa a ter uma noção dessa, pelo menos de uma ordem de grandeza dessa variação. E, portanto, a partir dessa observação, a gente pode, sim, ter condições de fazer essa mesma hipótese que a gente fez, né, de deslocamento do resultado, e, a partir daí, definir, ou melhor, ajustar, fazer melhores tentativas de tamanho de amostra para o gráfico de controle. Por que é importante estimarmos o poder do gráfico? Porque a partir desse poder a gente pode calcular o número médio de amostras até o sinal, ou seja, esse atraso, não é, entre o descontrole e um ponto ser plotado no gráfico além dos limites. E esse atraso, ou esse número de amostras até o sinal, um número médio, né, estatisticamente calculado, de amostras até o sinal, ele é dado pelo inverso do poder. Então, no nosso exemplo, para uma amostra de tamanho 4, usando o gráfico de controle para a amostra de tamanho 4, a gente calculou o poder como da ordem de 7%, o que significa que nós teríamos 14 amostras entre a ocorrência do descontrole e um ponto plotado fora dos limites. Quando a gente trabalha com um gráfico de controle para amostras de tamanho 9, a gente viu que o poder aumenta e, portanto, essa estimativa seriam de, em média, 4 amostras até o sinal, ou seja, decorreriam 4 amostras do instante do descontrole até um ponto, além dos limites plotados. E observando o gráfico, a gente pode fazer essas estimativas de número de amostras até o sinal. Então, por exemplo, para uma situação onde a gente tem uma estimativa de uma alteração de uma unidade e meia de desvio padrão, se a gente estiver trabalhando com amostra de tamanho 4, o poder será de 50%, e, portanto, 2 amostras seriam decorridas até o sinal. Ou seja, já se a gente trabalhar com um deslocamento estimado de 1 unidade de desvio padrão, também com uma amostra de tamanho 4, porque o poder nesse caso é reduzido, então demoraria mais tempo, ou seja, nós teríamos em média 6 amostras antes de ter um ponto além dos limites. Portanto, esse tipo de análise de desempenho do gráfico de controle, de sensibilidade do gráfico de controle, ajuda, né, a definir o tamanho da amostra, ajuda a definir a frequência de coleta de amostra, né, de forma que o gráfico se torne mais útil, ou seja, uma ferramenta mais poderosa para esse propósito de monitoramento
monitoramento, ou de avaliação de capabilidade, ou de melhoria do processo. Portanto, temos uma fundamentação para escolher um determinado tamanho de amostra, para escolher uma determinada frequência de coleta de amostras. Isso tem a ver então com esse projeto, com essa estratégia de controle ou de avaliação de capabilidade e melhoria do processo.